Olá a todos, eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de estatística. O tema dele é a correlação entre índices acionários do mercado financeiro. E aqui eu vou dar uma introduzida básica nesse tema, falar um pouco sobre a utilidade do estudo da correlação no mercado de capitais. De modo geral, o estudo da correlação entre um par de ativos tem um objetivo: analisar o comportamento de um ativo em função do outro, e a partir disso, elaborar um portfólio que faça sentido. Essa interpretação de fazer sentido pode ser vista de duas maneiras. A primeira é buscando proteção e diversificação, que nesse caso procura por ativos bons e descorrelacionados, buscando mitigar riscos com a diversificação. Isso ali diz muito sobre evitar empresas de um mesmo setor, né, porque elas estão correlacionadas. Um exemplo é duas empresas do setor de petróleo, né, se ocorre uma variação muito grande no preço do petróleo, tanto para cima quanto para baixo, elas vão ser afetadas mutuamente, então vai ser meio que uma redundância na carteira. E a ideia é você diversificar para se proteger de vários cenários possíveis, né? O segundo é buscar operações arrojadas, que a ideia neste caso é buscar correlações e não aproveito delas, tomando também, é claro, mais risco. Nesse caso, diz muito sobre otimizar o capital, otimizar os recursos disponíveis e evitar correlações, né? Ou buscar uma correlação que seja benéfica para a situação que está vivendo, né? Algo tipo assim. A diferença é que uma é utilizado para longo prazo, no primeiro, e a segunda é mais a curto prazo, né? São duas visões diferentes. Eu vou apresentar duas correlações. A primeira é a correlação do Ibovespa com o dólar comercial. A segunda é uma comparação da correlação do Ibovespa com o índice de small caps e o Ibovespa com o índice de energia elétrica. Os dados utilizados para estudo são o desempenho diário de cada um dos índices citados durante 40 pregões, entre o período compreendido entre 25 de junho e 23 de 8. Para o cálculo da correlação foi utilizado o coeficiente de correlação linear de Pearson, que dá resultados entre -1 e 1, sendo 0 ponto sem correlação. Quanto maior em módulo a correlação, mais forte ela é, seja negativa ou positiva. Glossário, eu vou fazer uma breve explicação sobre cada índice, né, porque não é o que é muito de conhecimento do público geral, é um conteúdo mais complexo, mais seleto, assim. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores, ele engloba vários setores, é basicamente uma média de todas as ações, né? Tem todo tipo de ação praticamente. O índice de small cap é um pouco mais específico, né? O SML. Ele contém somente empresas em traços pequenas, né? Com um market cap menor de 5 bilhões de reais. O IEE é o índice de empresas de energia elétrica. E esses índices refletem o desempenho das ações dos referidos setores, né? As ações se as ações de empresas de energia elétrica sobem, esse índice sobe também. Ele é meio que um pontuador desse setor, né? O fundamento dele. Aí a primeira correlação é a correlação de Bovespa com o dólar comercial. Eu fazendo o cálculo com base naqueles 40 pregões, o coeficiente de correlação obtido entre esses dois ativos foi de menos 0,5326, sendo considerado uma correlação moderada negativa, né, que tem os pontos. A gente vê que tem uma linha transversal, que enquanto uma variável cresce, a outra cai, né, diminui. Agora uma explicação teórica para essa correlação. Para a análise dessa correlação, vemos que normalmente quando um ativo cai, o outro sobe, e o inverso, né, correlação negativa. Se um sobe, o outro cai. Isso se dá por alguns motivos, dentro do principal deles, que as ações que compõem o Bovespa e o dólar são classes de ativos diferentes, principalmente no que diz ao risco. Por meio do risco a gente descobre várias correlações, é um risco que dita muitas correlações. As ações nacionais, vendo o Brasil como um país emergente, são ativos de risco, dependentes da atividade econômica. Já o dólar é uma moeda forte, buscada por investidores em momentos de pânico e com o objetivo de se proteger, por ser uma ótima reserva de valor. Uma moeda com pouca inflação e um governo confiável assegurando ela. Então,
Basicamente, o motivo disso aí é fluxo de capitais, né? Quanto mais os investidores procuram ações, menos eles procuram dólar e o contrário também é válido. São ativos de classes diferentes, né? Agora, uma comparação da correlação do índice Bovespa com o índice de Small Caps, para comparar com a correlação do índice Bovespa com o índice de energia elétrica. A correlação do Bovespa com o índice de energia elétrica é 0,6786. É uma correlação forte positiva, e aqui a gente vê, né, que ao contrário da correlação anterior, né, aqui, os desempenhos eles crescem um junto com o outro, né, a gente vê que eles surgem aqui, vão subindo e formam uma linha crescente, assim, uma função afim crescente, como se fosse. E a correlação do Bovespa com o índice de Small Caps é 0,8519, uma correlação forte positiva. Tem desempenhos similares porque ambos são índices de ações, né? Tanto o Ibovespa quanto o índice Small Caps e o índice de energia elétrica. Aí o que vai ser discutido aqui é essa diferença de correlação, né? Não é exatamente a correlação em si, mas sim a diferença. A gente pode ver que no índice Small Caps é uma correlação bem mais forte do que no índice de energia elétrica, né? O objeto de estudo nessa comparação, é a diferença entre os coeficientes de correlação. O índice de Small Caps está mais correlacionado com o índice Bovespa do que o índice de energia elétrica, e há uma explicação para isso. O norteador dessa diferença entre as correlações é o fator de risco. Estamos comparando dois setores bem diferentes, né? Aqui, novamente, entre o risco, né? Como eu citei anteriormente, o risco ele determina muitas correlações, norteia muito, principalmente no que diz a fluxo de capitais, né? Ativos que, que contrastam entre si. Empresas small caps, isto é, com menor valor de mercado, estão mais sujeitas à falência em uma possível situação tenebrosa do país, seja pelo maior endividamento proporcional, seja porque a maioria delas não é plenamente consolidada em seu mercado. Né? As empresas small cap, elas geralmente não são líderes de mercado, né? Líderes de mercado são empresas realmente grandes, é, são blue chips no caso, né? Empresas com uma grande capitalização, uma grande estrutura. Já as empresas do setor de energia, devido aos contratos feitos com o Estado, apresentam maior perenidade. Não é somente por causa dos contratos, mas principalmente pela operação dela, né? Como eu vou citar agora. É, Continua oferecendo seu serviço lucrando em qualquer condição que o país enfrente, já que a energia elétrica sempre será consumida, né? É uma situação totalmente diferente aqui. Energia elétrica com small caps no geral, digamos que seja uma varejista, algo assim, como eu vou exemplificar posteriormente. A energia elétrica é um bem muito essencial, né? Tão essencial quanto saneamento. Saneamento e energia elétrica são as bases dos índices essenciais, ações essenciais. Tem outros também que, digamos, setor bancário, assim, que é essencial, mas não tanto, assim. Complementando o que foi citado anteriormente, em uma situação de crise, um small cap pode ter seu mercado implodido. Imaginemos, por exemplo, uma varejista. Caso o poder de compra dos cidadãos caia bruscamente, as pessoas priorizam compras essenciais, alimentos, energia elétrica, etc., ao invés de bens de consumo, que não são necessários para a sobrevivência na acepção literal da palavra. Aqui entra essa questão que eu acabei de citar. As pessoas, uma crise, né, crise de consumo, pessoas com menos dinheiro sobrando, elas vão gastar no que é realmente essencial, né? Alimentos, energia elétrica e essas coisas assim. É por esse motivo que elas são mais correlacionadas com o Ibovespa, apresentam maiores riscos, mas também maiores oportunidades de ganhos. E como o Ibovespa, que é basicamente uma média de todas as ações, funciona como um termômetro de risco, setores mais arriscados tendem a acompanhar mais fielmente esse índice, enquanto setores mais defensivos, bancos, elétricas, saneamentos, em situações de pânico, seja ele leve ou intenso, não seguem tanto assim o Ibovespa. Então, aqui é basicamente uma questão de risco, como você esteja. O Ibovespa é um termômetro de risco e as empresas que se beneficiam mais do risco, elas vão estar mais correlacionadas com esse índice. E as empresas que não são tão assim, não estão tão expostas ao risco, né? Digamos que tem uma melhora na situação econômica do país, pessoas tenham mais dinheiro, as small caps elas vão faturar mais, né? Vão ter mais lucro, vai ter mais demanda pelos produtos. Mas a energia elétrica basicamente continua a mesma, exceto por um leve aumento, assim. Por isso, aí entra essa questão ali, mais risco, né? E mais oportunidade de ganho. É assim que funciona, assim, com praticamente tudo no mercado financeiro é isso, né? Mais risco, mais oportunidade de ganho.
E é isso que eu tinha para falar. Essa é a apresentação do trabalho.